problema agora é que a AI, ela já entrega o trabalho um pouco acima da média. Né? E aí todo mundo que está na média, né? E ninguém gosta muito dessa palavra, mas o que ela significa estar na média é medíocre, né? Hoje em dia o medíocre é aceito. O novo medíocre, ele é um pouco mais para cima. A AI está puxando a mediocridade um pouco para cima. Então a gente tem que ficar menos medíocre. Então, durante muito tempo, o menos medíocre ainda vai sobreviver, mas aí é uma decisão individual. Até quanto que eu quero ser o menos medíocre e a partir de quando eu quero estar acima da linha do medíocre. E sabe o que é louco? Esse termo medíocre o pessoal associa a questões comportamentais não técnicas. Ah, você é medíocre se você não tem um mindset de crescimento. Você é medíocre se você não tem ambição. Você é medíocre. Liga ao sucesso financeiro, né? Você é medíocre se você não sabe tomar uma decisão técnica e fundamentada para o negócio que você. Para a área de atuação que você trabalha, para o cargo que você trabalha. Se você quiser ser hippie, viver na natureza e tomar boas decisões, você não é medíocre. Mas as pessoas acham que liga ao sucesso financeiro, liga um monte de outras coisas. Aí parece que a pessoa que tem sucesso financeiro, automaticamente ela não é medíocre. Ela é medíocre ainda. Começando mais um Game Changers, um podcast de marketing, inovação e tecnologia, onde a gente discute algumas viradas de chave de convidados muito especiais. Estou aqui com o meu xará, Rafael Reis, como sempre, e um convidado que, de marketing, inovação e tecnologia e virada de chave, talvez a gente tenha acertado em cheio para trazer esse convidado, né? Vou deixar ele se apresentar um pouco, a gente quer falar bastante, um pouquinho de passado, mas bastante de futuro. A gente quer falar sobre realidades possíveis, ficções, o que der aqui no papo a gente vai falar. Muito bom. Então, Ednei, seja muito bem-vindo aqui ao Game Changers. Queria que você apresentasse um pouquinho, um currículo que pode durar 1 hora, mas de certa forma aí que você consiga mostrar para o nosso público aí quem é Ednei. Muito obrigado, Rafael, Machado e Reis, né? Não sei como é que a gente vai. Vamos falar. Rafa e Rafa. Rafa e Rafa, É né? isso. Pessoal, muito obrigado por estar aqui. É uma grande honra poder estar conversando com vocês, trocando essas ideias aqui. Meu nome é Ednei Souza, sou mais conhecido como Internei. A Internei é um apelido que me deram no comecinho ali da internet. Eu trabalho com tecnologia desde 1990. Eu sou programador de formação, trabalhei os 15 primeiros anos da minha vida como programador. Como programador, eu comecei a fazer sites, fazendo sites e instalando internet nas empresas, né? Ali nos começos 95, 96, as redes não tinham protocolo TCP/IP, as máquinas não tinham modem, então a gente precisava instalar essas coisas. Então, num desses lugares, me apelidaram de Internei. Dias depois, eu fui me inscrever num fórum de discussão. Eu costumo brincar que é a avó das redes sociais, né? E essas plataformas de fóruns, elas tinham que o seu usuário tinha que ter exatamente 8 letras. Meu nome tem 5 letras, Ednei. E eu sempre ficava inventando alguma coisa. Um dia eu coloquei Internei. E eu falei assim, cara, Internei tem 8 letras, vou colocar Internei. E aí começa a conhecer as pessoas nesse meio, elas te chamam pelo nickname, né? A gente fazer os encontros reais, você usa @Internei lá, né? Então, dos fóruns, dos canais de ir, que foi pro mundo real. Como programador ali, em 2002, meu site ele precisou ir para um servidor dedicado, porque ele tinha muitos acessos, tinha milhões de acessos já numa época, a internet ainda era pequena, os servidores gratuitos não permitiam. Fui atrás de como ganhar um dinheiro com isso, com banners e afiliados, eu comecei a ganhar ali $400. Falei, cara, eu vou estudar mais esse negócio de marketing, porque parece ter um caminho para ganhar uma renda extra aí. Resumindo, em 2004 eu já ganhava mais dinheiro com o meu site do que trabalhando com o código. Em 2005 eu pedi demissão, eu era gerente de sistemas, fui empreender. Como empreendedor eu montei 7 startups, eu tive um portal de blogs, uma produtora de conteúdo, uma agência especializada em redes sociais, foi a primeira, na verdade, do Brasil, o primeiro portal de blogs profissional do Brasil. Fui sócio de uma ad network, a Bubox, lá do Marco Gomes. Foi a primeira ad network brasileira também. Fui sócio de uma integradora de marketplaces. E depois dei uma pausa durante um tempo, porque as empresas queriam que eu não participasse com as startups onde eu estava, mas que eu participasse diretamente. Eu tive um tempo onde eu fui mais consultor, eu fui me afastando dessas startups de marketing. Como nesse cenário eu intensifiquei minhas aulas, eu dava aula de programação lá atrás, comecei a dar aula de redes sociais, comecei a dar mais aulas ali como consultor, me aproximando do mundo de educação, eu pude participar da Digital House, que foi um projeto dos argentinos, onde a gente era uma escola que ensinava na prática programação,
dados, UX, produto, fui diretor acadêmico da Digital House. Ali, além de programação e marketing, que já era meu histórico profissional, eu comecei a me aprofundar também em dados, em AI, outras tecnologias, UX, produto, outras disciplinas do mundo digital. A Digital House ela sobrevive à pandemia, mas ela não sobrevive à crise do Venture Capital de 2021. E os argentinos decidem manter a marca Digital House só na Argentina, atendendo em espanhol para o resto da América Latina. E no Brasil eles tinham comprado a Rocket City, que está aí até hoje, né, ensinando programação, num modelo de curso bem diferente, né, só que os cursos massivos, um monte de gente entra online. E aí eu volto para o mercado, já eram 6 startups até aí, a sétima ela foi de recursos humanos, aproveitando essa interação de tecnologia e recursos humanos que tinha muito na Digital House, né, que nosso principal cliente era o RH. A gente formava o aluno, entregava para o RH e lá formado a gente tinha 93% de empregabilidade. Essa startup ela vai indo muito bem, é uma startup de recrutamento. A gente montou um banco de dados de pessoas de tecnologias para as empresas recrutarem. A gente já tinha 14 mil pessoas nesse banco de dados. A gente fazia desafios, os nerds entravam todos para resolver os desafios e cadastravam, né? Ela não sobrevive a um episódio que não tinha acontecido na minha vida. Um dos sócios morre, o sócio estava patrocinando. O saudoso Braulio Medina, um cara sensacional, tinha feito um exit do Rei do Pitaco com muito sucesso. Estava trabalhando demais, não posso dizer que foi esse o motivo, mas diria que isso teve um impacto muito grande na minha vida. Eu dei uma desacelerada muito grande depois disso. Ele era muito jovem, né, cara? Ele tinha 40 e poucos, ele era mais novo que eu. Eu tô chegando em 50, ele estaria hoje, que acho que com 45, 46 talvez. Era um cara, morreu com 40 e poucos anos, muito novo mesmo, né? Um cara sensacional, gente boníssima, empreendedor, amigo, enfim. Né? Não vou ficar falando, estava emocionado. Mas, e aí eu falei, cara, eu acho que eu vou por uma outra linha. Acho que esse negócio de empreender, vou dar um tempo disso. Acho que foi acho que uma coisa é você falhar no que você está fazendo, outra coisa é o mundo não deixar, assim, né? Acho que a crise do Venture Capital foi uma coisa que não tinha como controlar. Uma pessoa morrer, você não tem como controlar. Eu falei assim, eu quero ir para um mundo onde eu tenho um pouco mais de controle. Então, a vida inteira eu dei aula, dei muitas palestras como convidado na época de empreendedor. Eu falei, eu vou focar nisso como modelo de negócio. Então, eu peguei vários cursos que eu tinha ideia, estava no meu banco lá de produtos para o futuro na Digital House. Eu falei assim, eu vou levar essas ideias para a SPM. Eram ideias minhas, né? Deixar isso bem claro. E aí eu comecei a fazer algum projeto ali junto com a SPM de alguns cursos, fui dar aula na Startse. A PUC do Rio Grande do Sul me convidou também para gravar 2 programas lá. E nessa época começa o boom da AI generativa. Eu fiz o que eu sempre fiz nas todas essas ondas tecnológicas, que é explicar para as pessoas como que elas usam tecnologia, né? O meu blog teve muito acesso porque no começo você dava dicas de tecnologia, depois dicas de como criar um blog, depois dicas sobre marketing digital. Então sempre fui essa pessoa que estava compartilhando como fazer algo, né? Quando surge a generativa, nem era a minha ideia original, mas eu procurei os conteúdos em português, não tinha nada para um link para mandar, pessoal, dá uma olhada nisso aqui que isso é legal. Eu tive que escrever. E nisso, esse artigo ganha muita visibilidade, fica na primeira página do Google, começa a surgir matérias, eu começo a dar aula e palestra de AI a partir daí, que é um tópico que eu estou estudando desde 2017, quando começa a surgir o TensorFlow, que é um framework ali do Google, né? Meu mundo era de programação, com isso aqui, o programador consegue escrever códigos usando AI com TensorFlow facinho, então eu começo a acompanhar ali de 2017. Eu começo a escrever vários artigos, os artigos viram um e-book, o e-book vira best-seller na Amazon. Né? Hoje, se você procurar ChatGPT do zero aos promptos avançados, ele é o primeiro lugar na categoria educação, primeiro lugar na categoria habilidades de escritório, primeiro lugar na categoria sistemas de informação e primeiro lugar na categoria computação, internet e mídia. E aí, por causa disso, começa a explodir aulas e palestras. Fui convidado para dar aula até na Faculdade da Medicina da USP, falar de inteligência artificial no diagnóstico médico, né? E fui chamado até pro Game Changers, um podcast fantástico, não sei se vocês conhecem, né? Você atingiu o último nível. O último nível, e aqui estou, né? Essa foi a minha jornada aí de empreendimento e de transformação, né? Porque foram muitas tecnologias ao longo desse tempo que eu tive que não só aprender algo novo, mas jogar fora, né? O que já sabia, né? Tem muita coisa legal, os pessoal fala assim, como é que você fez isso? Por exemplo, eu posso te contar, mas se você fizer a mesma coisa hoje, passou. O mundo é outro mundo, não vai funcionar. Ednei, e
Você contou esse super currículo aí de alegrias e tristezas, acredito, Sim, aí sim. no meio do caminho. Ao mesmo tempo, o quanto sua mentalidade de tentar se manter relevante, né? Um foco muito grande em alguma coisa aí que vem surgindo no mercado, etc. O quanto isso foi especial ou muito importante para você estar sempre à frente do mercado. Porque se você é um influenciador, um educador, você tem essa obrigação, essa responsabilidade de estar à frente do mercado, né? Sim. Isso você conta como algo importante hoje para a mentalidade de CEO, gente de marketing. É mais importante, inclusive, isso hoje do que qualquer outra estrutura de controle. Como você falou, controle é uma palavra especial também. Sim. O que é essa mentalidade de se manter relevante aí? Cara, é uma mentalidade que tem a ver com o seu desenvolvimento profissional, acho que acima de tudo. Então, independente do que você faz na empresa, se você está cuidando da sua carreira, você tem que ter essa mentalidade de adaptabilidade e de transformação. Eu gosto de falar para as pessoas pensarem em si mesmas menos como profissões, porque a pessoa faz muito isso, né? Eu sou jornalista, eu sou analista de marketing, eu sou gerente de marketing, eu sou engenheiro de software, eu sou analista de dados, eu sou gerente de recrutamento, eu sou profissão X, né? Fala, cara, você na verdade é um conjunto de habilidades que você manifesta hoje através de uma profissão. Quando você começa a entender que você é um conjunto de habilidades e você tem listado, tem clareza de quais são essas habilidades, você começa a perceber que existem outras profissões que esse skill set, né, esse conjunto de habilidades é muito parecido. Se eu acrescentar mais uma, duas habilidades, eu posso fazer uma mudança não muito agressiva. Ah, você é uma pessoa de dados. Se você incorporar skills de RH, você vira uma pessoa de People Analytics. Ou você é uma pessoa de RH, você incorpora skills de dados, você vira uma pessoa de People Analytics. Né? People Analytics é uma função muito demandada nas empresas hoje, que ela está nessas intersecções do RH e dos dados. Né? Precisa você adicionar um pouquinho mais em cada lado. Não é tô dando uma mudança radical da minha vida, tô largando tudo, vou mudar para dados. Cara, dados sempre são sobre analisar alguma coisa em algum contexto. Você pode ser uma pessoa de dados para algo que você já tem. Que é seu currículo fica mais interessante. Né? Você é uma pessoa de RH, fez uma formação de dados, se apresenta para as entrevistas com a pessoa de, de People Analytics, para os cargos de People Analytics. Quem está procurando alguém mais um contexto de RH que já é a sua experiência, mas que tem um bom contexto em dados, você já sai na frente de muito candidato de dados que não tem a menor ideia do contexto de RH. Então, quando você começa a entender que você é um conjunto de habilidades, você começa a planejar a sua carreira para ir colecionando essas habilidades ao longo do tempo. Então, eu tive transições mais leves e transições mais agressivas ao longo da minha jornada. No comecinho lá da minha vida de programador, eu programava para MS-DOS. Quem não tem a menor ideia do que é a tela preta lá, com a luzinha verde piscando, que a gente chama de cursor, que ali a gente escreve os comandos, né? Então eu programava para tela verde, né? O que você vê em filme de terror Você vê hoje, um filme de suspense, isso acontecia tem mesmo. sempre um hacker que invade em 5 minutos, né? Essa parte de conseguir quebrar os temas muito rápido é fake, mas aquele sistema de tela preta com as letras em verde existiu, eu programei para aquilo, né? Quando surge o Windows, eu demoro a adicionar a skill de criar softwares com elementos visuais, com interface visual. E eu perco muitas oportunidades profissionais nisso. Então eu pensei, eu tenho que, ao longo da minha carreira, entender como a tecnologia está evoluindo e adicionando essas novas habilidades tecnológicas. Passado um tempo escrevendo código para interface visual, a capacidade de escrever código para interfaces de texto, ela começa a se tornar irrelevante. Né? Tem uma coisa que continua, que é o back-end, que o pessoal chama hoje, que é onde está a cozinha, os bastidores do código, onde processa os dados, as formas, que não tem parte visual, essa parte continua independente da interface. Então isso permanece. Os conhecimentos de interface, que eu sabia fazer umas coisas incríveis, lindas e maravilhosas, elas são desnecessárias. Né? Fazia um menuzinho na tela verde que ele parecia que estava com sombra, né? Eu copiava o código da tela, invertia o caractere de cor, e aí parecia que a caixinha tinha uma sombrinha em cima do texto que estava atrás. É totalmente inútil isso hoje. Então você tem que entender que alguns conhecimentos vão se tornando irrelevantes e inúteis. É divertido para contar uma história, mas não serve para mais nada além disso. Você vira um contador de histórias conforme ficando velho, né?
Quando eu começo a fazer coisa ali para internet e vou tentar ganhar dinheiro, eu percebo que eu preciso desenvolver habilidades de marketing se eu quero monetizar. E aí eu vou estudar marketing. E aí, estudando marketing, eu comecei a descobrir que muita gente de marketing não estuda marketing. Porque ou a pessoa de marketing, ou ela veio da escola de administração, onde olhou muitos fundamentos do negócio, ou ela vem da escola da publicidade, que eu vou querer você ou atendimento, ou diretor de criação, ou planner, né? Ou publicidade divide as pessoas nessas três caixinhas, né? E o que acontece no marketing digital? Você começa a poder criar essas campanhas in-house. E é uma chave que demora mais de uma década para cair, né? Eu diria que ela cai ali, ela começa a cair forte mesmo em 2018. Eu fui num congresso da Adobe Summit em Las Vegas isso é fato público que foi divulgado, o Itaú assina com a Adobe e demite boa parte das suas agências. Ele ainda continua trabalhando com a gente, mas ele demite tudo que está ligado à compra de mídia, performance, que a gente começa a tratar tudo isso in-house. Porque o marketing digital permite que você crie em qualquer lugar. Então eu percebo que falta essa visão de tecnologia, o pessoal não entendia tecnologia, essa visão de rede, de comunidade, mais sociológica, antropológica, que se estuda assim na publicidade, mas às vezes o pessoal passa batido, né? Eu falo, a galera que colou em sociologia, fez publicidade, mas colou em sociologia, tá ferrado no mundo de hoje. Volta e revalida o seu diploma, porque você pulou uma das disciplinas mais importantes que você teve. Todas as faculdades de publicidade tinham sociologia, mas nem todo mundo prestou atenção nisso. E aí quando eu preciso entender tudo isso para montar uma agência, porque na agência eu sou o cara que cuida da operação tecnológica, então tinha outros especialistas cuidando das outras áreas ali. Começo a fazer muita tecnologia para o marketing, e aí onde eu começo a criar um curso. Primeiro com o Comunix, depois o pessoal me convida para dar aula na FGV e depois na SPM. E aí, nesse momento eu vou estudar sobre educação. Aí, olha só, quando eu saio de uma área, né, que foi da tecnologia para o marketing, eu procuro estudar com mais profundidade esses fundamentos e adicionar os skills de marketing. Quando eu vou dar aula, eu começo a estudar sobre andragogia, sobre como é que é dar aula para adultos, como é que eu estruturo conhecimento, como é que a pessoa aprende. Porque como eu aprendo e como o outro aprende, é muito diferente. As pessoas acham que muito explicar é assim, eu aprendi assim, vou te explicar para você como eu aprendi, você vai aprender também. As pessoas têm métodos de aprendizado diferente, preferências de aprendizado diferente. Eu tenho até hoje aluno que está com um caderninho e anota escrevendo, né? Outro dia, alguma coisa surgiu, uma brincadeira, e o pessoal falou assim: você sabia que que só dá que você aprende muito melhor escrevendo, ou só dá para aprender escrevendo? A pessoa falou alguma grosseria assim. Eu falei assim: então você quer me dizer que todas as pessoas com deficiência física que não podem escrever, elas estão fadadas a não aprender a escrever? Não é isso, tem gente que é deficiente física muito inteligente. Falei assim, então essa pessoa desenvolveu método alternativo de absorver. Eu estou falando isso porque nessa de aprender as novas skills, você tem que encontrar qual que é o seu método de aprender. Como que você aprende mais rápido, como que você aprende mais fácil, e não tem fórmula pronta. Você tem que descobrir o seu jeito, o que funciona para você, envolve uma parte de leitura, uma parte de experimentação e envolve trocar com outras pessoas, né? Se você não leu o fundamento, a sua prática fica capenga, né? Se você leu, mas não praticou, você não sabe fazer nada, né? Se você não conversou com o outro que está fazendo, você não sabe quão impressionante é aquilo que você fez, né? Então a gente precisa desenvolver flexibilidade cognitiva, que é aprender coisas novas. Nós precisamos desenvolver o lifelong learning, de estar aprendendo a vida toda. Então, as carreiras daqui para frente, elas vão ser cada vez mais sobre qual skill nova que eu tenho que aprender e o que eu tenho que deixar para trás. Então, não tem nenhum emprego que não vai ser modificado em função das múltiplas transformações digitais que a gente passou na sociedade. A gente já teve do Windows do Windows foi a interface gráfica, a gente teve a internet, a gente teve o mobile, a gente teve as redes sociais, a gente teve a revolução dos dados, que muita gente não viu, a gente está tendo agora da AI, e tem gente que ainda não está mobile, né? Isso aqui eu preciso chegar no computador para fazer. Ok,
A tela e o teclado se tornam sim mais fáceis para fazer algumas coisas, mas tem coisas que a geração Z, a Alpha, fazem no celular tranquilamente. Elas preferem fazer no celular. Talvez você tenha. Aí já é um ponto, por exemplo, de rigidez cognitiva. Se você sempre vai depender do computador, você só consegue parar e aprender em contextos específicos. E a outra pessoa que está aprendendo ali no celular, ela consegue, em qualquer contexto, estar aprendendo algo novo. Então envolve essa adaptabilidade das ferramentas de aprendizado em si também. Deixa eu aproveitar, puxar um gancho. Eu ia fazer uma pergunta, no fim você já falou disso, então vamos fazer uma transição. A gente está num momento de ruptura de novo, né? Num gatilho tecnológico, estamos surfando a onda da IA, muita gente chama de tsunami, agora está se falando em bolha, porque o Altman resolveu tirar o corpo da AGI da história. Mas você está falando aí muito de habilidades humanas. E aí a gente estava falando antes ali sobre dados. Teve a onda do Big Data, depois veio o termo que se popularizou como termo, mas talvez nem tanto como cultura dentro das empresas, do Data Driven. Sim. E aí pensando nessas habilidades humanas de análise, a gente tem muito dado, a gente tem muita disposição de usar esses dados, mas falta muito a capacidade analítica. Pensando nessa transição das habilidades humanas, para tudo que a IA pode potencializar nesse sentido, e tudo isso que você está vivendo, o que você recomendaria para quem está vivendo essa transformação aí na carreira? Eu tenho acesso a dados, eu tenho as minhas habilidades de repertório que eu trouxe até aqui, como é que eu uso a IA para me ajudar a potencializar essas coisas que eu já tenho? Em termos de habilidades pessoais, as soft skills que eu recomendo você focar muito é criatividade e pensamento crítico. Porque se você der um bom prompt, um bom contexto para IA, né, através desse prompt, ela consegue fazer coisas incríveis. Só que você tem que imaginar a ação, imaginar que ela pode ser feita por IA, imaginar qual é o contexto necessário. Tem toda uma criação na sua cabeça que depende do seu repertório. Então, você precisa desenvolver criatividade. Criatividade são duas coisas: repertório e como eu aplico esse repertório. Então, precisa desenvolver repertório criativo. Repertório criativo começa da exploração dos 5 sentidos, porque é assim que a gente se conecta com o mundo. A gente experimenta o mundo através dos nossos 5 sentidos. Então, você precisa afiar suas ferramentas, né? Melhorar sua visão, seu olfato, seu tato. E depois, agora que eu estou com os sentidos afiados, eu vou ter contato com o mundo. E aí tem tanta vertente mais humana, vertente mais business, né? Então, eu preciso aprender, versão acadêmica, são um pouco 3 eixos aí, né? Eu preciso entender como é que funciona a pintura, a escultura, a música, o teatro, porque isso me traz repertório sobre a vida, o que emociona as pessoas, o que empolga as pessoas, o que entristece as pessoas, o que ilude as pessoas, o que choca as pessoas. As artes trazem essa coisa de como o humano reage a tudo. Ela te dá um repertório, uma linha criativa para você criar um anúncio que impressiona, um texto que engaja, uma campanha que conecta. Se você não entende muito o que é humano, você não consegue criar essa conexão quando você estiver no mundo do negócio. O negócio ele é a estrutura de como manter funcionando a empresa, manter de pé. Quer dizer, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de recursos humanos, eu preciso de fluxo financeiro, eu preciso que essas coisas estejam em harmonia, eu preciso entender de administração para empreender, eu preciso desses fundamentos, e não só da minha caixinha, né? O pessoal do marketing esquece às vezes que trocar um recurso humano gera um custo altíssimo. Não estou nem falando dos aspectos humanos, mas só na linha de custo, o custo de reposição da pessoa, turnover, é uma linha de custo bizarra da empresa. Às vezes é melhor eu ser gentil e não burnoutar a pessoa, né? Do que qualquer coisa a gente troca, né? Trocar custa muito. Reter talento, a gente vai nas Big Techs hoje, o escritório tem comida, tem um monte de coisa. Porque reter o talento ali é estratégico, muitas vezes. Então, falta entender essa estratégia de como as diferentes vertentes de negócio se comunicam. E, geralmente, a gente tem um negócio
que entrega algo para esse humano. Então eu entendia os aspectos humanos, entendi os aspectos do negócio, falta entender a mecânica científica do mundo, né? Eu entrego um remédio, eu preciso entender de biologia, de medicina, de farmácia. Eu entrego uma casa, eu preciso entender de engenharia, de arquitetura, né? Então, eu tenho que ter um conhecimento, no mínimo, das ciências que envolvem o campo do meu negócio, né? Tem a pessoa no marketing da empresa de farmacêutica que ela não tem a menor ideia de química, de farmácia, de biologia. Em algum momento ela vai aprovar um absurdo e isso vai custar a cabeça dela, né? Eu falei, caramba, Dinei, tem que estudar demais. Então, eu falei assim, tem. Sabe o que é bizarro? A pessoa passar os 11 anos da vida escolar dela enrolando e colando, e aí fala assim, agora eu quero ter sucesso na vida. Ah, Dinei, mas tem gente que tem sucesso na vida. Tem. A pessoa, ou ela é um golpista, ou ela é um criminoso, ou ela é um puta de um storyteller, ou ela é um gênio, né? Ou sortuda. É, Nasceu herdeiro. não tem sorte. O herdeiro é um grande candidato a ser um sem-teto num mundo não muito distante. Porque a chance dele quebrar tudo o que a geração anterior fez e chegar na miséria mesmo mais rápido hoje do que antes, inclusive. Mais rápido hoje do que antes, né? E tem gente que nem herdeiro faz o mesmo caminho, né? Uma coisa é a pessoa nascer rica e bater um carro de luxo, né? Outra coisa é a pessoa nascer pobre, gastar tudo que ela tem e bater o carro de luxo. Né? Perder tudo que você tem nunca ficou tão fácil. É só apostar na coisa errada, né? Mas vem, por exemplo, de uma falta de entendimento dos negócios, né? Quais recursos eu preciso para gerir meu negócio bem? Você é um influenciador, um creator, você é um negócio. Você tem que entender que se no seu investimento, se você gastar muito numa linha, vai faltar nas outras linhas. Então, você tem que entender o mundo de uma forma mais holística. Então, assim, nem todo mundo precisa disso, mas 99,9,8% das pessoas precisam estudar muito para serem bem-sucedidas. E é por isso que a gente tem uma massa gigante de gente pobre, miserável. E não estou dizendo que essa pessoa não estudou porque não quis. A imensa maioria está aí. Dos 99,8, 99 é por falta de oportunidade. 0,8 é por preguiça. A imensa maioria é por falta de oportunidade. Agora, se você tem oportunidade, né, você não está fazendo isso, você não está gerenciando da melhor forma possível a sua carreira. Então, do lado das skills, então criatividade passa por todo esse repertório. Esse mesmo repertório vai te ajudar no pensamento crítico, porque o pensamento crítico é questionar com um propósito. Então, quando você está questionando ali as finanças, quando você está questionando o aspecto emocional, criativo da campanha, quando você está questionando a proposta técnica de valor do produto, você está empregando o seu pensamento crítico. Esse mesmo repertório serve para o pensamento crítico também. Então, esse pensamento crítico é não aceitar nada passivamente. Traz alguma coisa que você não entenda, você fala assim, eu vou estudar isso um pouco e já te dou o retorno. Você tem que estudar o mínimo sobre aquilo. Vamos fazer esse novo medicamento que tem esses efeitos colaterais aqui, mas resolve. Legal. Como que você sabe que resolve? Me explica aqui a pesquisa. Pô, não entende pesquisa. Tem que estudar parte de estatística de dados ali para entender a pesquisa. Os efeitos colaterais, quando comparados com os efeitos colaterais dos concorrentes, são muito bons, são ruins, são ok, está dentro da média, porque tem efeito colateral, mas funciona. Às vezes você não parou para prestar atenção no que esse efeito colateral pode virar sua crise no marketing depois. Você tem que dar uma olhada nesse efeito colateral. E aí, pulando para as skills, para a skill técnica, vou falar de uma só, conectando aí com esse lance que eu falei dos dados da estatística. AI é baseado em dados. Se você não entende dados, você não entende como a AI funciona. Não significa que você não possa usar. A gente usa micro-ondas, a gente não tem a menor ideia de como é que a física esquenta umas coisas, queima outras e outras viram um show pirotécnico, né? Então, aí eu tenho que entender de física, química, uma série de coisas que você não precisa para usar o micro-ondas. Ó, não botei nada de metal. X minutos aqui, tá quente minha comida, eu como, resolvi o problema. O carro, como é que funciona o motor a combustão? Amigo, você sabe da partida, apertar os pedais ali, né? Ou se é automático, você vai só, é um pedal só. Beleza, você não precisa saber como o motor funciona. Se você for dar manutenção, sim. Se você quer virar um especialista, sim. Mas precisar, você não precisa. Agora, dependendo da área que você vai trabalhar por exemplo, se você quer tomar decisões usando AI a seu favor,
Se você entender dados, você vai tomar decisões muito melhores. Não estou dizendo entender dados no sentido de entender tanto que eu sou capaz de construir uma AI. Entender o suficiente para saber como que a AI funciona. Porque existem 2 tipos de AI principais. A preditiva, a generativa, tem a agêntica também aqui. Todas elas usam dados de maneiras diferentes. Como é que é a abordagem de dado de cada tipo de AI? Então você tem que ter um básico de dados, de estatística. Todo mundo precisa de um básico de estatística no mundo que a gente está vivendo hoje. Você quer trabalhar numa empresa, num cargo de decisão, você precisa ter você precisa ter um conhecimento de estatística, né? A gente está vendo uma realidade muito louca que as empresas são cheias de analistas. Analistas é talvez o tipo de vaga que mais tem no mundo, é analista de alguma coisa. Mas as pessoas que são analistas não entendem de estatística e não sabem fazer análises. Se é para você ter esse sentimento de síndrome de impostor de alguma coisa, tenha disso, sabe? Eu sou um analista e não sei estatística. Realmente você é um impostor. Até porque o analista, às vezes, é a porta de entrada de um emprego para você se formar em outra coisa, né? O analista está deturpado essa palavra, né? Tem pessoas muito boas que têm síndrome de impostor do que não precisa. Tenha disso, né? Eu sou um analista, você tem que saber fazer análise. Análise envolve um básico de estatística. Não estou falando você fazer estatística avançada, mas um básico de estatística. O que é estatística descritiva, preditiva, o que é inferência, o que é correlação, se é causal ou não é causal, qual a diferença de uma média para uma mediana quando eu aplico uma coisa em outra. A maior parte das pessoas que faz análise de vendas está fazendo errado, porque faz pela média. Um outlier puxa a média para baixo, você acha que está bem, mas a pessoa está menor do que todo o restante da população, porque ela está abaixo da mediana. E aí, tem muita gente que fala assim, Dinei, não entendi o que você falou. É sobre isso. Você deveria entender o que eu falei. Se você é um analista e você não entendeu o que eu falei, você está abaixo do mínimo necessário para desempenhar bem o seu cargo. Dinei, mas isso não foi um problema até hoje. Até hoje não foi um problema. A partir de hoje... Ou foi e você não viu. Ou foi e você não viu, porque se você é ruim e todo mundo é ruim, ninguém vai roubar, ninguém vai ultrapassar você. Né? Tá todo mundo devagar, né? Na mesma corrida, o menos devagar vence. Né? Então, hoje você é, devagar. Mas todo mundo é devagar também. Né? Talvez você se deu bem até por ser o menos devagar. Então, tudo bem. O problema agora é que a AI ela já entrega o trabalho um pouco acima da média. Né? E aí todo mundo que está na média, né? E ninguém gosta muito dessa palavra, mas o que ela significa estar na média é medíocre. Né? Hoje em dia, o medíocre é aceito. O novo medíocre, ele é um pouco mais para cima. A AI está puxando a mediocridade um pouco para cima. Então, a gente tem que ficar menos medíocre. Então, durante muito tempo, o menos medíocre ainda vai sobreviver, mas aí é uma decisão individual. Até quanto que eu quero ser o menos medíocre e a partir de quando eu quero estar acima da linha do medíocre. E sabe o que é louco? Esse termo medíocre, o pessoal associa a questões comportamentais não técnicas. Você é medíocre se você não tem um mindset de crescimento. Você é medíocre se você não tem ambição. Você é medíocre... Liga ao sucesso financeiro, né? Você é medíocre se você não sabe tomar uma decisão técnica e fundamentada para o negócio que você... para a área de atuação que você trabalha, para o cargo que você trabalha. Se você quiser ser hippie, viver na natureza e tomar boas decisões, você não é medíocre. Mas as pessoas acham que liga ao sucesso financeiro, liga um monte de outras coisas. Aí parece que a pessoa que tem sucesso financeiro, automaticamente ela não é medíocre. Ela é medíocre ainda. Do ponto de vista técnico, ela ainda é medíocre. Do ponto de vista financeiro, ela não é medíocre, ela está acima da média. Só que a mediocridade tem menos a ver com o que você tem, mais a ver com o que você faz. E o pessoal deturpou completamente o significado. Não dá para falar que não significa mais isso, que a língua é viva. Né? A partir do momento que todo mundo usa mediocridade nesse sentido, então mediocridade passa a significar isso também. Mas originalmente mediocridade não era sobre isso. Mediocridade não era sobre suas posses. Era sobre sua capacidade de execução, sobre sua entrega. Então hoje as pessoas aceitam entregas medíocres num nível. A AI vai fazer com que esse nível seja mais para cima. Né? A sobrevivência está em conseguir manter a cabeça acima da AI para não morrer afogado por ela. Né? Sabe um risco, ouvindo você falar, um risco que eu vejo assim na prática pura, é que mesmo os analistas, as pessoas que estão no corporativo hoje, empreendendo, etc., aprenderam muito a ser produtivo. A produtividade é uma peça muito importante porque nos falta tempo e nos sobra coisa para fazer. Então o empreendedor tem que ser 360, o corporativo ele tem que seguir uma carreira onde ele precisa entregar um monte de coisa, um monte de meta, e todo mundo se tornou muito produtivo. Sim. Isso nos afastou das habilidades humanas que você acabou de Exato. citar. Pensamento crítico, criatividade. Aqui, eu percebo que você tem uma facilidade muito grande de trazer a coisa para o macro e para a coisa do fundamento.
na prática, se você trazer esse discurso, se você levar esse discurso, aliás, as pessoas não conseguem absorver isso. Como assim eu tô sem tempo, eu não consigo fazer as Sim. coisas, eu fui ensinado a ser produtivo. Então, assim, se a sua fala deu um pouco de ansiedade, eu tô querendo aumentar essa ansiedade porque a gente não tá se preparando. Eu sinto que a gente não tá se preparando para esse futuro que já é o presente, né? É um risco, né, que a gente tá vivendo hoje, até porque você tá falando que a IA tá, a mediocridade deu um passo para frente, até, de certa forma, vamos colocar entre aspas, em habilidades humanas, né? Seja num atendimento, a máquina atender melhor do que um ser humano. Então, assim, é um pouco apocalíptico. Então, Sim. já que a gente não tá se preparando. Você está coberto de razão. Eu vou tentar explicar isso de um jeito mais filosófico, que eu acho que é a maneira da gente quebrar um pouco essa estrutura rígida que está na cabeça das pessoas. A maioria das pessoas acha que a gente vive para produzir. O sentido da minha vida é produzir algo, é entregar algo. E eu preciso ser muito produtivo, e eu tenho muito sentido, e eu sou muito importante. É o contrário. A gente produz para viver. A gente nem não é a mesma coisa, a ordem dos tratores, a gente produz para viver. O que é produz para viver? Eu trabalho para ser remunerado, com essa remuneração, viver. Viver tempo com a minha família, viver tempo em sociedade, viajar, comer, dançar, fazer o que você gosta. Fazer o que você gosta. Então, E se eu. Então, produzir. A minha capacidade de viver e sobreviver, ela está conectada com a qualidade da minha produção. Se eu produzo algo de muito valor, eu sou bem remunerado, posso viver muito bem. Então eu tenho que constantemente estar produzindo muito bem. Quando eu entendo que produzir melhor vai me dar mais oportunidades, vai me remunerar melhor, ganhar promoção, ter mais tempo, vai me permitir viver melhor, eu tomo cuidado com a minha produção. Porque se eu entendo que eu vivo para produzir, eu quero produzir o máximo possível, não importa muita qualidade. Se eu entendo que eu produzo para viver, eu vou tentar entregar um trabalho cada vez mais sensacional, vou tentar ir um pouco além, vou tentar fazer mais do que estão me pedindo. Eu vou exigir que me deem tempo, porque se eu começar a entregar o trabalho medíocre, eu estou ameaçado de ser cortado ali na frente num processo de avaliação. Você não pode permitir que entregar um trabalho medíocre por questão de como você está gerenciando a sua carreira. Meu chefe me pressiona. Então, ou você tem que argumentar com ele de que você precisa entregar algo de qualidade, porque é para isso que te contrataram, é isso que a empresa precisa para crescer, para se dar bem. A empresa precisa que você entregue algo acima da média, para a empresa ser acima da média, para a empresa ganhar mais dinheiro, para você ser promovido, para o seu chefe ser promovido também, para os acionistas ficar felizes. Vai nesse discurso do dinheiro, que às vezes você consegue convencer muita gente, mas você precisa que te deem tempo para pensar, para refletir, para melhorar, para estudar. E que isso está ligado à sua sobrevivência ou à sobrevivência do negócio onde você está inserido. Não estão me dando esse tempo, vai procurar um outro lugar onde te deem esse tempo. Você precisa constantemente evoluir no que você está fazendo. Porque se você começar a produzir mal, você perde o seu cargo, você perde a sua renda, você perde a sua empresa e aí você não pode viver. Então, você tem que voltar a ter o controle sobre a sua própria vida. Porque quando você está só fazendo o que estão te demandando, alguém assumiu o controle para você. Eu não consigo parar e pensar no que eu vou fazer, como fazer. Só tenho um monte de demanda e estou no piloto automático. E deve ser a realidade de muita gente que está ouvindo isso aqui. Você precisa sair desse ciclo e isso exige você brigar pelo seu espaço. É cansativo, é difícil. Muitas pessoas estão num contexto em que não são ouvidas, que são discriminadas, que não têm oportunidade. Eu sei que não é fácil isso que eu estou dizendo aqui. Tem uma parte da história que eu não falei. Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo. Morei lá até os 20 anos de idade. Eu não sou herdeiro. Interessante sorte. O computador que eu aprendi a programar não era meu, era de uma escola. Meu pai pagou um curso em 12 parcelas lá. Eu andava 1 hora de ônibus todo dia para fazer o curso, né? Foi uma virada da minha vida sensacional. Eu tô onde eu tô hoje porque eu aprendi tecnologia lá atrás. E mesmo morando na periferia, eu fui uma pessoa muito privilegiada. Quando as pessoas moram na periferia, não tem nem o pai. O pai não pode pagar um curso desse, mesmo que seja parcelado. Eu sei que mesmo eu sou pardo, mas eu sou percebido como branco dentro do colorismo da sociedade brasileira. Eu não sofro mesmo preconceito de uma pessoa mais retinta. Então, eu sei de todos esses privilégios e eu sei que eu estou falando de um lugar de muito privilégio. Hoje, então, a quantidade de privilégio que eu tenho é absurda, né?
Mas o que eu estou falando é uma realidade, que para alguns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil, mas você precisa fazer essa virada de chave. Você não vive para produzir, você produz para viver. Então você tem que garantir a qualidade do que você produz e não deixar que outra pessoa dite isso. Mas assim, na prática da prática mesmo, essas pessoas estão presas justamente porque a liderança não está preparada culturalmente para isso. Sim. E a sua resposta me deu um cenário mais apocalíptico ainda, porque assim, se a liderança não está preparada, essa pessoa pode não encontrar talvez um espaço para poder crescer. E isso, no final, não vai segregar mais ainda a propriedade intelectual, a propriedade acadêmica, a propriedade das pesquisas, habilidades técnicas, habilidades comportamentais. Então, assim, isso pode criar um cenário pior de segregação do que é hoje já. Sim, tem muitas possibilidades ruins aí, né? Essa pessoa pode burnoutar, continuando a trabalhar assim. Burnout é real, quem não entendeu isso ainda precisa se informar, mas antes não tinha burnout, antes a gente não tinha notificação o tempo todo, essa velocidade o tempo todo, o ritmo de trabalho. Eu tô há 35 anos trabalhando, gente. Como era há 35 anos atrás, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, o mundo parecia slow motion comparado com o que é hoje. Nós estamos num mundo muito mais acelerado. Então não queira comparar como que era a sua vida 20 anos atrás e falar que você não burnoutou. Não importa a pressão que você sentia, ela não é tão grande quanto a pressão de hoje. E tem histórico de burnout há 20 anos atrás. O cara que estava lá na Bolsa de Valores gritando, o cara que era bombeiro, o cara que era médico plantonista. Não Essas tinha pessoas visibilidade, né? não tinha visibilidade. Essas pessoas burnoutavam, sim, há 20 anos atrás. Tinham apagões, desmaiavam, ficavam internadas, sedadas. Fez plantão de não sei quantas horas, desmaiou e teve que ser sedado. Na hora que viu, tava lá no fogo, salvou um monte de gente. Na hora que depois achou o corpo de uma criança carbonizada, colapsou e tá meio desligado da realidade aí desde então. Então tinha umas profissões mais exigentes. A questão é que hoje, por causa da concorrência, da tecnologia que acelerou tudo, das notificações das redes sociais, a gente está vivendo muito mais aglomerado em centros urbanos e ter menos períodos sozinhos de paz e de sossego, trânsito, deslocamento excessivo para quem mora longe, as pessoas estão colapsando muito mais fácil. Então tem um cenário onde as pessoas colapsam, tem um cenário onde todo mundo é medíocre, os líderes são medíocres e a empresa vai quebrar, porque um concorrente não medíocre vai roubar o mercado dela. Tem um cenário onde o cara não vai dar esse espaço para a pessoa e vai botar um agente de AI, que apesar de estar falhando muito, tem casos de sucesso e esses casos vão melhorar com o tempo. Então eu não estou dando espaço para você porque eu vou trocar você por um software, vou trocar você por um app, vou trocar você por uma automação, vou trocar você por uma AI. A AI está substituindo o emprego inteiro da pessoa? Não, você vai substituir tarefas. Às vezes aquele conjunto de tarefas que a pessoa faz é um ótimo candidato a automatizar 90% dela. Os 10% que não dá, os 20% que não dá, eu passo para outra pessoa fazer aqui. Então ficou uma pessoa fazendo aquela parte que não deu do automatizado do departamento. O departamento tinha 10 pessoas. Eu mantenho 2, mantenho 3, que fazem as partes humanas que não dá para automatizar. As outras 7, 6, 5, eu mando embora. Né? Então muita gente vai... Você tem que se trabalhar para ser um desses que fica. Esses que ficam são aqueles que têm o pensamento crítico e a criatividade. São aqueles que estão entregando acima da média. A AI ela assina, a AI erra. Então não é para usar a AI? Só que tem que verificar. Quem é melhor aí? Que a pessoa faz o trabalho com mais critério, com mais qualidade, ele vai ser a pessoa que vai revisar o que a automação vai fazer. Ele que vai ficar, o outro não. Então você tem que sair para ser o que vai sobreviver na linha de corte da AI. De novo, é uma mensagem ruim também. Quer dizer, em várias áreas vai gerar desemprego. Dinei, mas eu vi muitos relatórios falando que vai gerar emprego. Vai gerar emprego em analista de dados, em cientista de dados, em engenheiro de dados. Tem um monte de áreas que não é provavelmente o que você está trabalhando hoje. Né? Então, talvez você queira começar uma segunda faculdade em estatística, né? Depois desse podcast. Só que é isso, você não tem tempo nem para melhorar o seu trabalho, onde você vai achar para estudar a estatística? É uma guerra. Eu preciso aprender, eu não tenho tempo para aprender. Eu preciso ser melhor, não me dão tempo para melhorar. É angustiante. Se a pessoa estiver pertinho de burnout, eu vi esse podcast, desculpa se eu te empurrado, se eu dei um empurrãozinho final para você ter já está desmaiado. Já. Dá um pause agora antes de você continuar a ouvir, toma uma água, respira fundo.
Vamos tentar ser mais otimista até o final. Isso que eu queria puxar, então. Eu mesmo sou muito crítico em relação às narrativas, mas eu já vi muitos exemplos em que a IA trouxe revoluções no trabalho. Sim. Né? Uma empresa lá que eu sou advisor, eles têm um trabalho de assistência, como se fosse uma assessoria de negócios, e cada analista toca ali 20, 30 negócios. E ele tem que olhar um grande conjunto de dados, né? De anúncio, de estoque, de vendas, de receita, e aí levar sugestões para aquela empresa que ele está analisando. E eles começaram a desenvolver agentes verticais em cada uma dessas coisas, alguns preditivos, alguns generativos. Né? Na linha das campanhas, uso generativo, na linha de estoque, de lucratividade, uso preditivo. Muito bom. Acho que cabe uma visão tua em quais contextos cada uma dessas IAs encaixa, né? Talvez, quais são os tipos de IA, de todo esse processo de aprendizado teu, e de estar levando isso para o mercado, explicando isso, abrindo esses caminhos no mercado, e de quando, para cada perfil de negócio, por exemplo, isso pode ser aplicado de uma forma prática para a gente trazer o lado positivo da coisa. Sim, não, muito bom. É que o lado positivo não é tão positivo assim, mas como é que está hoje esse cenário? Hoje existem agentes de AI funcionando muito bem? Sim. Quando eu tento implantar nas empresas, tem uma pesquisa recente do MIT que mostrou que 95% dos projetos de automação falham. 5% funcionam. Então tem 5% que funciona. O que esse 5% tem que os outros 95% não tem? Eu acreditava muito que a transformação data-driven ia acontecer antes da AI, porque na verdade a AI generativa não era de domínio comum. Ela estava crescendo lentamente nos laboratórios do Google, da OpenAI. Eu tive o primeiro contato com o GPT-3, eu acho que foi 2021, 2020, virado de 2020 para 2021. Você precisava escrever um código, uma API para usar o GPT-3. Então estava num cercadinho ali que não é muita gente que vai usar. O ChatGPT, final de 2022, ele abriu as porteiras do inferno. Todo mundo vai usar agora, né? Tá liberado para todo mundo. Então hoje, goste ou não, a gente convive com a IA preditiva, a generativa e a agêntica, que eu não gosto de classificar muito assim, mas eu sou voto vencido. Já está todo mundo explicando assim, melhor a gente ir por esse caminho. Para você fazer o agente ser bem sucedido, tá nesse 5%, e por que eu falei que achava que a transformação de dados tinha que vir antes? Você precisa, esse processo que você está falando, essa empresa tem esses processos desenhados claramente. Uhum. Então, eu preciso olhar o estoque, olhar aqui esse dado para saber o estoque, comparar com uma fórmula de ponto de pedido, de estoque ideal. Então você tem já as fórmulas, os dados, tem tudo estruturadinho, organizado. E aí você consegue fazer usar um algoritmo preditivo para predizer quanto que é o ponto de estoque ideal, dado a curva de demanda existente, quantas pessoas estão comprando. E, baseado nisso, fazer pedidos inteligentes. Quanto que, considerando o tempo que o meu estoque esvazia, as pessoas compram, e o tempo que demora para repor, para a mercadoria chegar. Às vezes é dropshipping, a fábrica demora um tempo para entregar, então tem esse prazo. Né? Então, todos os elementos entram nessa forma para calcular isso. Tem algoritmos que são mais preditivos, tem algoritmos que não são, mas uma coisa que a gente tem que entender sobre AI é que, do ponto de vista do indivíduo comum, quando ele olha de fora, a máquina fez algo muito inteligente que eu não consegui, que precisa, ela fez sozinha e precisa de inteligência para fazer isso. A pessoa chama de inteligência artificial automaticamente. Não importa se é um if que fez uma consulta no banco de dados, isso aí é um SQL com uns ifs e umas formas. Isso não é um algoritmo preditivo. Cara, para o indivíduo comum, isso é AI. Então, na automação... Então, primeiro você precisa ter o processo, passo a passo. Cada passo desse processo. Que dado entra, o que eu faço com esse dado, que dado sai, como eu meço para saber se deu certo ou não. A imensa maioria das empresas não tem isso. Quando você tem isso, aí você vai decidir se essa tarefa
Eu vou usar uma automação clássica, que eu estou usando de computação, né, tradicional, com comandos. Eu vou usar um algoritmo preditivo, então eu tenho aqui uma série de dados, vou aplicar um algoritmo que faz uma regressão, faz uma predição de alguma forma, ou eu vou usar generativo. Esse dado não está estruturado, eu preciso que gere um texto, eu preciso que escreva um conteúdo, que gere uma mensagem. Então, geralmente, quando eu tenho o dado não estruturado e quando a saída é textual, o generativo é o melhor candidato. Vou fazer o descritivo do anúncio, é o generativo. O conteúdo do post para redes sociais é generativo. Descritivo de uma vaga baseado nos pré-requisitos é generativo, de escrever a vaga. Né? Então, cada tarefa dessa eu vou decidir qual a abordagem. Né? Automação clássica, preditiva ou generativa. E aí depois eu vou escrever essas pequenas automações e vou testando essas automações. Tem um período de validação de eu entender se está dando certo ou não. Durante esse período, a pessoa mais técnica, que geralmente está configurando, programando isso, tem junto ali uma pessoa que é mais de negócio, que ela está validando. Ah, deu certo, não deu certo, está ok, não está ok. E isso vai crescendo aos poucos, isso vai escalando aos poucos. Então, é um processo que, entende, a tecnologia hoje está disponível? Está. As empresas, em termos de ter essa informação toda estruturada, já estão? Não. Nós precisamos passar por isso primeiro, para depois passar pela parte de criar automação, de testar pequeno em produção. Uma coisa que o pessoal faz muito errado é eu criei uma automação aqui, em vez de botar um analista testando e validando, eu boto a operação inteira, todo mundo rodando de uma vez. Aí antes eu gerava... mas está programado perfeitamente como era, Ednei. Isso não é uma boa notícia também, porque antes as pessoas erravam 5 vezes ao dia, né? Numa velocidade 1, né? Aí você bota na velocidade 5 do CREO, agora elas erram 50 vezes. 10 erros ao dia, a empresa sabia lidar. 50 já gera, por exemplo, volume de reclamação que gera prejuízo de imagem da marca, por exemplo, né? Que pode gerar uma matéria, que pode gerar uma percepção do mercado ruim, que pode gerar a venda do papel em bolsa, que pode gerar né, um efeito... O erro pequeno, né, a gente tolera, o erro grande não. E a automação, ela vai fazer tudo mais rápido, inclusive errar mais rápido. Então a gente tem que entender como é que é a nova escala de erro depois que eu automatizei, né? Isso não tem nada novo aí. Quando você pega as pessoas que estavam trabalhando com RPA nas empresas, que é a sigla para Robotic Process Automation, né? Automação robótica de processos, já tinha toda essa disciplina, mas eram poucas empresas que tinham essa disciplina, poucos profissionais do mercado. Agora você tem que ter uma equipe de RPA em todas as empresas e essa equipe passa a acrescentar os agentes de AI e a AI generativa com parte do portfólio de ferramentas para eles fazerem isso. Né? Então, se a sua empresa não tem todos os processos estruturados e documentados com as métricas de cada tarefa, fica tranquilo que se mandarem você embora, daqui a uns meses estão te recontratando de novo, porque ela não é candidata a usar a IA agente. E aí uma das oportunidades que a IA cria, né? Sim. Que ela vai matar vários empregos, mas ela está criando outros, né? Sim. Uma demanda gigantesca. Mapeamento de processo não é uma coisa nova, né? A gente tem isso já desde a década de 50. Eu sempre cito aquela frase do Deming, né? Sem dados você é só uma pessoa com uma opinião. Sim. Tem um amigo meu, Gustavo Esteves, que ele traz o outro ponto de vista. Ele fala, sem uma opinião, você é só uma pessoa com dados. Que é justamente o senso crítico. O dados é sempre avaliado sobre algum viés. A pessoa fala assim, o dado é enviesado? Eu falo assim, todo dado é enviesado. A gente tem que enviesar o dado para tomar uma decisão. Quando a gente faz uma sugestão de compra, aquilo é um viés desejado. Porque eu olho uma população de dados, eu procuro se ter uma distorção para pessoas que comprarem isso também comprar aquilo. Quer dizer, eu procuro um viés. O viés é uma tendência. Eu procuro o viés e aí eu uso esse viés como sugestão. Se você comprou isso, talvez você queira comprar isso aqui também. Esse é o viés desejado. A gente fala muito de viés como se fosse sempre preconceito. Porque o viés é a tendência que eu não quero. Existe uma tendência de só contratar mulheres na tecnologia. Só contratar homens na tecnologia. Eu quero contratar as pessoas competentes em tecnologia, independente do gênero. Então, se eu crio um algoritmo para avaliar currículos, o algoritmo, sem uma direção, ele vai achar esse viés, que é uma tendência. E ele pode decidir que, para julgar o currículo bom, é o currículo de um homem. Porque quando eu olho currículos bons, se baseia nesses currículos aqui, tem uma tendência que é de gênero masculino.
Só que esse é um viés que eu não quero. Eu quero que a pessoa seja analisada para competência independente do gênero. Então não é que eu forço você a olhar mulheres, eu removo o gênero como variável da análise. E aí eu tenho uma análise que não é enviesada pelo gênero, porque é um viés não desejado, né? Então é isso, sem opinião, você é só uma pessoa com dados. Você tem, qual é a minha opinião? Eu quero mais funcionários iguais aos que já estão, ou eu quero os melhores profissionais independentes de gênero? Se eu nem construir essa argumentação na minha cabeça, eu não consigo tomar a melhor decisão com os dados. Eu tenho que ter a compreensão de que eles representam em relação ao mundo. Eu tenho que ser opinativo de alguma forma. Minha opinião é que o gênero não afeta o currículo e a experiência. É uma opinião. Né? Estatisticamente, ela é comprovada hoje. A gente não tem tantas mulheres para fazer a análise estatística disso. A gente tem que acreditar nisso, mudar as contratações, para aí ter dados que vão ter relevância estatística para provar que minha opinião está certa. Então, minha opinião vira uma hipótese vira uma tese, eu aplico essa tese, depois eu coleto dado e valido a minha tese. Né? Mas esse círculo de racional que eu estou falando, a maioria das pessoas nem sabe que ele existe, ou não sabe fazer, porque não estudou desde uma parte gerencial da estatística. Não é que você fica fazendo fórmula. E se mistura um pouco com ato político também, né? Com opinião política, etc. Eu acho que isso também enviesa um pouco também as ações que a gente está tomando. A pessoa que toma decisões... Não respeitando a metodologia científica. Sim. A pessoa que toma decisões puramente políticas na empresa, ela tá fadada a sofrer mais com as flutuações de mercado, porque ela não entende as questões técnicas. Uma pessoa que é analista de finanças, recentemente ele me ofereceu a investir numa operação que ela apostava contra o Ibovespa. O Ibovespa tinha acabado de ter a primeira vez desse ano que teve um recorde histórico. Eu acho que foi em maio. Com certeza foi em maio. Aí logo ali em maio mesmo ele falou assim, o Ibovespa está muito alto, o Brasil não está bem, vai cair. E a gente vai apostar contra o Ibovespa. Se o Ibovespa cair a partir de tantos mil pontos até ali setembro, ganha tanto. Falei, cara, eu não acho que o Brasil está bem, mas não faz o menor sentido você falar para mim que o Ibovespa vai cair. Falei assim, mas você acha que o Brasil está bom? Falei assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O mundo está ruim. A bolsa tem investidores apostando em bolsas de vários países. Eu vou tirar o dinheiro do Ibovespa, ok? Não acredito na bolsa brasileira, porque eu estou olhando aqui os indicadores do Brasil, não acho que é um risco, vou botar esse meu ativo financeiro no outro tipo de bolsa. Para que bolsa você acha que esse dinheiro, se ele vai sair do Ibovespa, vai para onde? Porque se você botar nos Estados Unidos, você é louco de pedra, porque ninguém sabe o que vai acontecer com a economia americana. Quem está investindo nos Estados Unidos está investindo com títulos e mesmo muita gente está vendendo os títulos, porque com a desdolarização das transações de importação e exportação ao redor do mundo, o dólar começa a perder hegemonia global. A garantia de pagamento do título da dívida americana no longo prazo, ela já não existe mais como ela existia antes. E não preciso acreditar em mim, eu não sou especialista nisso. Acredito nas agências de risco que mudaram a classificação de risco do título de tesouro americano. Falei assim, então você não vai para os Estados Unidos. A Europa não está fazendo nada de disruptivo para eu dizer assim, vou apostar numa empresa europeia aqui. A maior parte da Ásia é fechada, tirando a bolsa japonesa ali, que está aberta. Você vai botar esse dinheiro, ele vai sair da bolsa brasileira e vai para outra bolsa. Em termos de risco, eu diria para você que como a gente é um país que é muito fundamentado em commodities, e as pessoas precisam comer, as pessoas precisam de aço, né? Nada mais fundamental que isso. Eu diria para você que mesmo com essa loucura toda que a gente está vivendo, vão comprar do Brasil muito ainda. Vai trocar talvez o comprador, mas vão comprar muito do Brasil ainda. Então não quero investir não. Cara, depois disso, a bolsa teve um outro pico e recentemente agora está voltando ao patamar que estava em maio. Então, quem comprou essa operação dele, em setembro, não vai perder, não vai ganhar, né? Geralmente, analista de agência de investimento, ele vende a operação que é boa para ele, não para você, né? Mas você entende que assim, quando ele está olhando o passado e acreditando que se eu olhar o passado da bolsa, o futuro se repete. A bolsa é um reflexo do contexto sociopolítico e econômico. E aí, por que eu estou comentando isso com o seu comentário? Porque assim, eu olhei aquela decisão e falei, cara, isso é uma decisão muito política. A pessoa não concorda com a política que está acontecendo no Brasil e ela quer apostar o dinheiro dela no que ela acredita que politicamente não estou aqui para dizer como as pessoas devem gastar o seu dinheiro ou não. Comprar é um ato político. Você tem que comprar de quem
você acredita. Mas tenha clareza que você está fazendo nesse momento uma decisão política. Eu não vou investir em diversidade e inclusão porque isso aí é besteira. Você está tomando decisão política. Todas as pesquisas mostram que empresas com mais diversidade se conectam melhor com seus públicos, têm maior diversidade de ideias, são mais criativas, são mais inovadoras e têm um grande crescimento ao longo do tempo, com aumento de margens, aumento de faturamento e aumento de lucratividade. Porque você quer fazer, você quer vender para um monte de públicos. Você acha que a pessoa de classe média alta que fez escola de primeira linha, ela entende como é que a pessoa da favela compra? Não entende. Uhum. Mas ele vai lá fazer estudo. Cara, contata uma pessoa que veio da favela e coloca lá. Eu quero vender. Eu tenho uma vez, eu me lembro uma crise de uma campanha de absorvente, aí foram olhar a ficha técnica da campanha, eram 11 homens brancos héteros fazendo a campanha de absorvente. Por que será que a campanha deu errado? Talvez porque quem usa absorvente, Essa foi famosa. Né, a pessoa que menstrua deveria estar lá na campanha, né? Então, assim, a diversidade já não está aí para você cumprir uma agenda política. E sim, tem empresas que transformam isso numa agenda política. Mas existe um critério técnico de que essa pessoa traz um expertise, um contexto de mundo, uma visão que tem valor. Também não adianta contratar a pessoa e não ouvir ela, né? Então, assim, por que eu estou contratando a pessoa diversa? Em que contexto a experiência dela, o passado dela vão me ajudar a criar produtos, a criar campanhas, né? A tomar decisões de negócio? Bom, então, eu quero contratá-la por causa disso e vou usar isso. Estou dando um exemplo de como que isso é feito num contexto de negócios, que é o contexto que eu entendo. Agora, a pessoa pode decidir contratar como ato político, pode decidir não contratar como ato político. Se você é investidor, eu recomendo você não apostar esse dinheiro nessas empresas. Nem a que faz porque é política, nem a que não faz porque é político também. Porque aí a gestão dessa empresa ela já está desconectada com a realidade de mercado, com a realidade do mundo da transformação tecnológica e dos negócios. Deixa de ser uma decisão por dados e passa a ser uma decisão ideológica, para o bem e para o mal. Ideológica, por bem e para o mal. Então, não estou dizendo aqui que o melhor é A ou B, eu estou dizendo que estatisticamente ter diversidade, desde que tenha inclusão, porque tem o D sem o I, né? Quando eu não ouço... Tem os dados e tem a cultura. Isso. Né? Então você tem o dado e você tem a opinião. Isso. Você tem o que fazer quando com você ela. traz essas pessoas e ouve essas pessoas e usa estrategicamente isso traz resultado estatístico, é case. Né? Ednei, as pessoas ouvindo esse podcast estão desesperadas, ansiosas, com medo do futuro. Eu não tô vendo elas, vou julgar pelos meus alunos e pelas pessoas que ouvem minhas palestras, né? Geralmente, quando eu falo essas coisas, elas ficam um pouco ansiosas. Ansioso. E o que eu recomendo sempre começa a fazer pequenas mudanças. Quando eu falei aqui de criatividade, pensamento crítico e estatística. No que você é pior? E o que é mais fácil para você incorporar no seu estilo de vida e aprender? Né? Começa desenvolvendo uma dessas habilidades, ou começa desenvolvendo as 3 aos poucos. O problema é não fazer nada, o problema é só ficar ansioso. Ansiedade, todo mundo tem ansiedade em algum nível. O problema da ansiedade, ela vira crônica e vira caso de medicação, é quando ela é paralisante. Então, talvez você não tenha travado ou burnoutado, mas talvez hoje você esteja vivendo uma ansiedade paralisante, que você sabe que tudo está acontecendo e você não está fazendo nada. Você tem que começar a testar AI e ver como é que ela entrega o seu trabalho e ir ajustando aos poucos. Você tem que começar a desenvolver o seu repertório criativo, né, que vai também ser repertório para o seu pensamento crítico. Você tem que começar a olhar ali um básico de estatística para iniciantes, estatísticas para pessoas de negócio, estatísticas para tomada de decisão, ouvir um podcast, ver um tutorial no YouTube, ler um livro numa linguagem mais leve. Não estou precisando pegar um volume gigante de estatística da faculdade e ler, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Provavelmente você não vai nem entender. Você não vai entender, vai desanimar, vai me xingar, né? Não tô isso. Mas tem, por exemplo, uma pessoa que eu recomendo muito, a Cassie Kozyrkov. Assim, não entendi como escreve. Escreve do jeito que você achar que o Google vai falar. Você quis dizer Cassie Kozyrkov, né? Ela é Chief Decision... Usa a busca do Google a seu favor. Ela é ex-Chief Decision Officer do Google. Ela tem uma newsletter fantástica. Ela escreve numa língua... Ela é matemática, estatística e neurocientista. E ela escreve numa linguagem acessível para pessoas de negócios.
E os conteúdos delas são tão bons que tem uma galera que se junta e traduz às vezes. Então, assim, se você não fala... Você pode usar várias ferramentas para traduzir muito bem, mas você vai achar, O próprio inclusive... Chrome faz uma tradução Muito boa. 98% boa. Muito boa. Você sabe que todo esse hype, esse boom, né? Porque tem aquilo que você falou no começo, é as três coisas ao mesmo tempo, né? É bolha, porque tem empresa aí de AI muito grande que não vai dar em nada, vai estourar. É tsunami, porque tem áreas que vão ser muito mudadas. Devastadas. E é marolinha também, porque tem alguns lugares que, tipo assim, cara, AI não faz isso muito bem, fica na sua. É as três tem uma coisas ao pesquisa mesmo que eu vi tempo. no mercado nórdico falando isso. O ganho de produtividade foi de 3% e um outro ganho foi de 7%. Então, assim, não é um tsunami, Sim. mas é uma melhora. Sim, não, quando você vai para call center, diagnóstico médico, produtividade jurídica, tem alguns cases do ganho alto. Mas, no geral, tem muito marginal. lugar que é uma marolinha. Tem muito lugar que é tsunami, tem muito lugar que é bolha, né? Mas toda essa transformação que a gente está vivendo foi porque o Google queria fazer traduções melhores. Vocês sabiam disso? O Attention is All You Needed, que é o paper de 2017 no Google Labs, que cria o modelo Transformers. Para quem não sabe, o T do GPT é de Transformers, é Generative Pre-Trained Transformers. Tá? O modelo Transformers foi criado para criar traduções melhores adaptadas ao contexto. Né? Porque é assim que a gente entende, né? A gente entende baseado no contexto. Era uma ferramenta para entender melhor o contexto e achar o significado. Aí ela ficou tão boa que o pessoal falou assim, e rápida, o pessoal falou assim, gente, se eu fizer o contrário, eu dou o contexto e falo para ele criar o conteúdo, né? Cria alguma coisa que tenha esse significado dado esse contexto. E aí o pessoal começou a criar os algoritmos generativos, né? Que fazia o de trás para frente, né? Então, a tradução, uma das coisas que mais melhorou com todo esse boom da generativa. Então, assine a newsletter da Cassie Kozyrkov, se você não é fluente em inglês, e talvez muita coisa ali vai estar de tecnologia, de estatística, talvez não faça parte do seu vocabulário, use ferramentas de tradução, mas é um jeito leve de começar a falar sobre estatística. Ela tem no YouTube conteúdo de estatística para beginners voltado para negócios. Tem uma dica simples que eu tenho compartilhado com os alunos. Eu falo, você quer aprender estatística, você não sabe por onde começar. Entra no ChatGPT, ou no Claude, ou no Gemini. Fala, me ajude a criar um plano para eu começar a aprender estatística. Recomende os 3 primeiros livros que eu deveria ler. E aí você não tem certeza se tem viés ali, ou se tem uma alucinação, ou se ela escolheu um livro que não é tão bom. Vai na Amazon e lê os depoimentos. E aí as pessoas vão dizer, olha, esse livro aqui foi muito bom para eu começar. Né? Pô, esse livro aqui não me ensinou tanta coisa. Você usa o melhor dos dois mundos. Exato. Né? Você usa a inteligência coletiva e os comentários, e você usa a inteligência generativa com todo esse aprendizado prévio que ela tem para te dar um guia. Né? No caminho você vai aprendendo e melhorando esse plano. E provavelmente ela vai indicar para você os melhores recomendados, porque no cálculo estatístico é esse que vai emergir, inclusive. E uma coisa interessante, tanto no ChatGPT quanto no Gemini, tem uma opção lá de guia de estudo, ajuda para estudar. Se você ligar essa opção e falar o que você quer estudar, ela já monta um plano de estudo e ela busca fontes mais confiáveis, estruturadas, referências. Então, como muita gente está usando para estudar e ela não era a melhor ferramenta para isso, porque ela alucina, né? E muito boa a dica que você dá para os seus alunos, eu falo para as pessoas sempre tomar cuidado, eles criaram essa funcionalidade de estudo que trabalha um pouco diferente justamente para tentar evitar ali a alucinação ou a pessoa aprender errado, né? Alguma coisa. Muito bom isso. Essa era a pergunta final, na verdade, diminuiu o nível de ansiedade, agora tá todo mundo mais tranquilo. Começa a estudar aos pouquinhos. Separa 1 hora por dia para estudar. Exatamente. E para fechar, Ednei, a gente sempre fecha com uma pergunta que é qual foi, até uma pergunta criminosa, a gente foi tão denso aqui, né? Mas eu vou fazer uma pergunta criminosa. O que foi uma grande virada de chave para você contar para quem tá assistindo aqui, que realmente te deu ou mais calma, mais tranquilidade, mais maturidade, ou foi alguma coisa que te trouxe mais benefício da vida? Cara, eu acho que uma é pouco, eu vou falar de 3 momentos. Um eu já falei, vou só repetir ele para fechar, que é lá atrás, quando eu percebi que eu fiquei para trás porque eu não peguei a nova onda tecnológica, né, que era o Windows. Então, olha essas ondas com desconfiança, sim, porque tem os metaversos aí, mas não seja ranzinza, achar que tudo vai dar errado. Tem coisas que vêm e ficam, muitas coisas que vêm e ficam. Então, a melhor coisa é testa e cria sua própria opinião.
Não vai nem na opinião da pessoa que, tipo, isso é incrível, nem na opção de falar isso aqui é uma porcaria. Que tem um monte de gente, aí os arautos do apocalipse da AI também. Aí não vai dar nada, aí vai ferrar tudo, aí vai morrer. Não é nem tanto céu, nem tanta terra. Então, não perca as ondas tecnológicas. 2, entenda os movimentos de mercado. Quando eu comecei a largar um pouco a startup de marketing digital, comecei a voltar para a minha raiz, que era a tecnologia de uma forma mais ampla, né? Eu parti do programador e fui para dados, para AI, para outras coisas. É que eu percebi, na verdade, que o marketing digital já estava bem saturado. Já. Não estou dizendo que não tem oportunidade hoje. Se você começar hoje no marketing digital, você não vai se dar bem, mas onde eu estava, né, que é empreendendo, eu não queria empreender mais. Onde eu estava como especialista, muito especialista. Eu tenho um domínio técnico que, se eu usar ele para falar, por exemplo, eu sei falar de dados e de AI de uma forma descomplicada. Se eu usar isso é uma vantagem competitiva para criar alguma coisa. Então, assim, o mundo está mudando. Tem alguma forma como você pode se posicionar diferente nesse mundo? Eu acho que a minha saída de ser tanto do marketing digital, não que eu não falo mais nada sobre isso hoje, e ir mais para tech, para dado, produto, AI, foi entender que o mercado estava mudando, e entender que o mercado está mudando, passa para olhar para além da sua bolha, né? Quando o analista falar para você aposta contra a Ibovespa, você fala assim, mas o mercado não é assim que ele... Tem que ter um geral de como que o mercado tá acontecendo, né? E ontem chegou a 139, o pico era 140 mil, tá voltando para o mesmo patamar de junho, então enfim. Mas o último é que aprender é para sempre, melhorar é para sempre, mas o mais importante de tudo é o humano. Quando eu comecei a usar muito AI, eu comecei a perceber que isso estava me trazendo problemas de saúde mental. Quando você usa AI para acelerar o seu trabalho, chega uma hora que fica rápido demais e você fica cansado demais. E a gente não foi feito para trabalhar nessa velocidade. Então, o que eu faço hoje é intercalar atividades com AI, atividades sem AI no mesmo dia. Então, eu vou dar uma aula, né? Eu vou desenvolver alguma coisa, vou também entregar. O momento da aula é o momento que, para minha mente, ele é mais leve. Porque eu estou só fazendo download daquilo que já está ali, né? Então, se eu quebrar em 2 momentos, já um dia eu gravo podcast, né? Ou faço um conteúdo, outro dia eu crio alguma coisa com AI. Isso é um equilíbrio para mim. Se eu ficar 8 horas por dia trabalhando por AI, no final do dia eu estou exausto. Porque eu passei o dia inteiro trabalhando, o cérebro ali na rotação máxima, pisando no fundo, o motor da cabeça ele vai fundir. Então, se respeitar enquanto ser humano, né? Então, tem que tire tempo para dormir, para se exercitar, para cuidar da vida. Você não vive para produzir, você produz para viver, né? Então, se você não a sua vida não tá boa, por que você tá querendo ser tão produtivo com AI assim, né? Você vai morrer de tanto trabalhar. Grandes ensinamentos. Obrigado, Xará, por mais um co-host. Obrigado, Ednei, por essa densidade de informação. Obrigado. Fundamento, história, dados. Muito obrigado de verdade. Para quem tá assistindo a gente, curte, compartilha e até o próximo Game Changers. Um abraço.